Boa noite a todos. Se eu não me engano, a gente parou nessa discussão do Teorema 7, né, que, se eu não me engano, segunda-feira eu tinha dito que ia deixar para essa discussão hoje. E no momento, né, que a gente estava fazendo a discussão dele, o João Pedro, que não está aqui presente, né, ele estava falando da... boa noite, Alisson. Estava falando do caráter axiomático, né, que ele estava enxergando desse teorema. Ele achava que, quer dizer, a opinião dele é que é tão óbvia, né, a conclusão, que a própria premissa indiretamente já queria concluir, quer dizer, já dava a entender, né, a conclusão, sem precisar mencionar. Eu sei que tem alguns teoremas de matemática, depois eu fiquei refletindo sobre. Tem um teorema que diz assim, é um teorema que sei lá, ele ia ser visto em cálculo 2, por exemplo, se essa disciplina tivesse na grade de vocês, que é a parte de sequências. E tem um teorema que diz assim, uma sequência absolutamente convergente é convergente. Bom, é o mesmo caráter, ela é super óbvia, né? Porque para convergir absolutamente, sei lá, ela é um critério mais forte do que qualquer outro critério. Então é tipo isso, né? Tipo essa ideia desse teorema. Mas é isso. Então vamos fazer aqui a discussão desse teorema 7. Tá? Então o teorema 7, só voltando na ideia, né? Diz assim, se o meu x se aproxima do A e a minha função f nessa condição se aproxima de um certo B e a função g se aproxima de um certo C. De tal maneira que B é menor do que C, né? Então significa que eu consigo um intervalo na interseção dos domínios das duas, de tal maneira que as imagens, né, obedecem à mesma desigualdade dos números que cada função converge. Tá, então, vamos aqui a colocar essa premissa, né, e depois fazer a discussão. Então, colocando aqui a premissa do teorema 7. Bom, então a premissa do teorema 7 é a seguinte. O limite de f de x é um certo b, quando x se aproxima do A, e o limite do g de x, quando x se aproxima do A também, é um certo c. Ele está dizendo que b é menor do que c. Então essa seria a premissa, né, o que a gente tem de informação a priori. A conclusão disso, né, eu vou escrever assim, usando esses separadores, né, a conclusão lá, eu já mencionei na aula anterior que tem um erro, né, que existe um intervalo I, que esse intervalo está contido na interseção dos domínios, tal que o f de x é menor do que o g de x. Ok. Tá, então a ideia aqui é a seguinte, para a gente fazer essa demonstração. Né? Primeiro, a gente vai abrir esses limites. Segundo, a gente vai ver qual é o intervalo em x
qual é o intervalo, consequentemente vai ser aqui na interseção dos domínios, que vai existir essa convergência de ambas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar esse intervalo, que garanta essa convergência aqui. Boa noite, Cláudio. Que garanta essa convergência, né, desses dois limites. E depois de obter isso, né, obter o intervalo que é garantida a convergência, a gente vai, ao abrir esse limite aqui, a gente vai ver se existe alguma condição do epsilon que isso aqui pode ocorrer. Tá? Essa, acredito ser a ideia. Tá? Então, deixa eu só ver aqui. Teve um comentário relativamente grande, né? Então, a Michelle está perguntando, né? No caso, essa desigualdade só vale do intervalo I, porque fora dele não é garantido, é exatamente isso. Tá? Eu não sei como é o comportamento do F, eu não sei como é o comportamento do G. Eu só sei que, pelo fato de B ser menor do que C, então significa que o intervalo que garante essas convergências aqui, as imagens do F, né, quando ela está próxima desse B aqui, as imagens do G, quando eles estiverem próxima desse C, vai obedecer essa desigualdade. Essa é a ideia. O que acontece fora desse intervalo? Não interessa para o teorema. Tá? Ele não quer saber o que acontece fora desse intervalo. Então, essa é a ideia. Não sei se ficou claro, não só para a Michelle que está perguntando, mas para os demais. Tá? Então, dê aí um feedback, deu, né? Ótimo. Então, ok, então vamos aqui abrir esses limites, né? Porque quando a gente abre esses limites, é que ele vai dar informações, né, sobre esse intervalo em particular e as condições aqui de aproximação. Aí, repito, né, a gente vai mexer nessas condições e ver se isso aqui é possível nas condições que aparecerem. Provavelmente a gente vai encontrar isso, né, mas, sei lá, a priori a gente duvida, né, a gente, né, se faz de maluco e, né, no caso é o olhar cético, né, a gente faz de conta que não é verdade, a gente não se sente satisfeito, mas continua a nossa investigação. Tá, então vamos abrir aqui, né? Então esse primeiro limite a gente já está bem acostumado com a sua definição, né? Acredito que a primeira vez talvez tenha sido um pouco assustador, mas aí de tanto usar, né, já está quase como no automático. Tá? Então essa aqui é a primeira equivalência, né? Se esse limite acontece, é porque todos esses fatos aqui ocorrem, né? Para todos os números que nós pegarmos positivos, né, o quão pequeno a gente queira, vai sempre existir números pequenos, né, de tal maneira que a distância do x para o a, quando é menor do que esse número, isso vai implicar que a distância do f de x para o b vai ser menor do que esse. Então, se eu pegar um menor, eu vou encontrar uma distância menor ainda, né, de tal maneira que esse aqui vai estar o mais próximo que você puder imaginar, isso aqui também vai estar bem próximo, né? Então, essa é a abertura do primeiro limite, do segundo, praticamente é só trocar 6 por meia dúzia. Então, fazendo a escrita aqui, né, tudo se repete, só vai fazer as trocas equivalentes, respectivas e necessárias. Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui diz que para todo epsilon 2 maior do que zero, existe um delta 2 também maior do que zero, tal que a distância do x para o a, né, a vantagem desses limites é que o x está indo sempre para o mesmo lugar, né?
E aqui é para o C, né? Menor do que epsilon 2. Ok. Agora, a nossa preocupação é definir o intervalo de convergência das duas, que é outra coisa que também a gente tem comentado bastante, né? Inclusive, eu acredito que todo mundo já tem o porquê do meu delta, né? Aqui eu vou definir um delta para a garantia da aproximação das duas funções para os seus respectivos limites. Então eu pergunto, quem é o delta, né, que a gente tem pego e quem é que a gente vai pegar agora? O mínimo. Tá. Agora eu vou elevar aqui a discussão. Antes eu perguntava qual dos deltas. Agora eu pergunto por quê. Professor, qual era a pergunta? A pergunta é por que foi pego isso? Por O que não foi o mínimo? máximo? Por que não foi outra função, né, que envolva, porque não foi a média, sei lá, por que foi o mínimo? Porque o mínimo é comum às duas funções, né? É por aí, o caminho é esse. Tá, por hora é verdade o que você disse, né? A menor distância garante que o intervalo, né, tá nas duas. Deixa eu ver o que foi escrito aqui, né, pelo João Guilherme, né? O João Guilherme botou assim, para poder ter elementos da outra função. Elementos do domínio da outra função. Eu acho que o que ele quis, o que ele respondeu, só não, peraí, deixa eu só ver quem foi que falou. Foi o Felipe foi que falou? Aqui não deu para ver. Tá, eu estava vendo, eu estava lá nas mensagens quando ele estava falando. Tá, eu acho que o que o João Guilherme digitou aqui é semelhante ao que o Felipe falou, tá? Aí Michele colocou porque ele garante as duas implicações. Aí já uma resposta já está complementando a outra, né? Esse delta, ele é uma distância, tá? Então, se eu pego a menor dessas distâncias, indiretamente eu estou pegando o menor intervalo. E eles são intervalos encaixados. Então, o meu x vai garantir, né, como o Michel falou, vai garantir essas duas implicações. E o Ipojuca, né, ele está falando que garante a interseção, né? De fato. É tudo que vocês falaram, assim, está correto, né? A união das respostas dá a resposta completa. Então, a ideia, né, só repetindo, eu tenho aqui normalmente a gente tem dois intervalos, né, pelo fato de eu ter considerado dois deltas. Então, a priori, não necessariamente eles são iguais. Então, significa que tem um intervalo que tem a limitação do delta 1, que a gente tem. Normalmente, eu sempre associo o número 1 sempre ao menor, consequentemente, o delta 2 é o maior. E é aquela história, se eu pego o x aqui em delta 1, ele já está em delta 2, né? Já está, quer dizer, deixa eu só escrever assim que é melhor. Esse intervalo limitado por delta 1 é o I1, esse intervalo limitado por delta 2 é o I2. Tá? Então, a gente nota que o intervalo 1 está dentro do intervalo I2. Então, se a minha distância aqui for menor do que delta 1, ele está no primeiro intervalo, que garante essa aproximação, e automaticamente está no segundo.
né? Então, basta a gente pegar aqui no intervalo menor, né? Se eu fizer a interseção, ele já está nos dois. Ok. Muito bem, então pegamos o mínimo, já temos a garantia dessas duas coisas, tá? Então isso significa que a distância do f de x para b é menor do que o epsilon 1. Pode falar, João, enquanto eu escrevo isso aqui. Professor, o delta é só uma das partes do intervalo? Na verdade, o delta, ele define o intervalo, porque ele impõe aqui uma distância e a gente pega os elementos todos, né, dentro dessa distância, quer dizer, menores do que essa distância, né? Se eu comparar os valores do domínio ao valor que a gente quer. Então, na verdade, ele é uma distância, né? No caso aqui, se a gente for definir intervalo, esse intervalo menorzinho aqui, deixa eu botar esse intervalo aqui em azul, aberto, né? Aqui ele está aberto. Se a gente for definir ele é definido assim. Então, esse é esse intervalo aqui que eu fiz a marcação aqui em azul. Todo mundo consegue enxergar, né, esse intervalo? Porque esse valor é o A. Essa distância é ΔU. Se eu faço A mais ΔU, eu vou parar aqui no meu limitante, né, no meu extremo aqui do intervalo. Então, é o meu limitante superior do intervalo. Então, eu estou pegando o A. Não, ele é aberto. Significa que eu não vou pegar nem o X aqui. Eu sempre vou pegar antes dele. E eu não vou pegar nem o X aqui, né? Nenhum nesse aqui. Eu sempre pego depois dele, né? À direita dele. Então, esse seria o menor intervalo. E o I2, de forma análoga, seria esse aqui. Lembrando que esse intervalo está dentro desse, né? O I1 está dentro do I2. Não, porque o delta ele só determina essa distância. O delta é uma distância, na verdade. É um número que relaciona a distância de qualquer elemento do domínio para o A. Então, no caso, o intervalo é I. É o intervalo I. Tá? E os deltas, eles são elementos que aparecem no nosso intervalo. Então, na verdade, quando a gente define esse mínimo aqui, na verdade, a gente está considerando que os meus elementos de domínio vão estar dentro desse intervalo. Esse intervalo aqui é esse candidato aqui. Esse candidato aqui é esse aqui que eu circulei em verde, né? Sendo que eu não sei ainda se esse intervalo que eu estou coletando, se ele é capaz de fazer isso. Como é que eu vou saber se ele é capaz de fazer isso? Vou começar a mexer com isso daqui, porque esse intervalo implica nessas duas coisas. Então, se ele implica nessas duas coisas, eu posso mexer nessas duas coisas, né? Já está garantido aqui a aproximação. Aí eu quero ver se eu mexendo com essas duas desigualdades, se eu consigo encontrar essa informação aqui. Se eu conseguir, então acabou. O nosso intervalo, né, que ele está dizendo que existe, é esse aqui. E acabou-se. Né? Na verdade, aqui é porque eu estou considerando, estou associando ΔU ao menor. Né? Na verdade, o nosso intervalo que a gente está considerando é o intervalo I, simplesmente aqui delta, sem ser ΔU ou ΔU, né? Porque ele já está considerando o mínimo. Enfim.
Tá aqui essas desigualdades, né, em função desse intervalo que a gente já, que é o nosso candidato, né, a gerar a desigualdade entre as imagens do F e do G. Então vamos só abrir isso aqui, né? O que a gente sabe sobre isso daqui? Na verdade o que eu disse aqui é que eu estou supondo que o delta 1 é o menor, tá? Mas, na verdade, o nosso intervalo é esse aqui. Porque o delta já é garantido ser o menor dos dois, tá? Então, o nosso intervalo, na verdade, é esse. O I2 é esse, né? Só para o I1 não ficar de fora, o I1 é esse aqui. Ok. Professor, Diga aí. a gente bota que nem o delta ali, tipo, o intervalo vai ser o igual a mínimo de I1 e I2, ali na ponta Não esquerda. precisa. Não precisa, porque esse delta já é igual ao mínimo. Então, se eu coloco aqui só o delta, eu já sei que é o mínimo. Eu não preciso escrever que Frequência, é. né? Isso aqui já está dizendo isso. Tranquilo, né? Deu para entender. Sim, sim. É porque é consequência, né? É isso? Isso. Ah, beleza. E, no caso, ia ficar mais denso a escrita, né? Se eu botasse isso aqui, ó, né? Ia ficar um intervalo bem esquisito, com funções dentro dos limitantes. Ok, aí abrindo essa desigualdade, a gente sabe que a gente, né, já tem mexido também com essas desigualdades e uma das maneiras que a gente pode abrir é dizendo simplesmente isso aqui, né? F de x menos b está entre epsilon 1 e menos epsilon 1. Da mesma maneira esse aqui, né? A diferença é que aqui é epsilon 2, né, ao invés de epsilon 1. Tá. E tem mais uma implicação que a gente pode fazer aqui. A implicação é a seguinte: esse meu f de x está sendo subtraído pelo b. O que a gente quer, né? Informações dessa desigualdade. Aqui eu não tenho como fazer essa desigualdade ainda, porque meu f está sendo subtraído pelo b e o meu g está sendo subtraído pelo c. Então, o que a gente pode fazer aqui nessas desigualdades? Somar as três parcelas das desigualdades por um mesmo número. Então, aqui eu vou somar por b e aqui eu vou somar por c. Ao fazer isso, o b vai sumir dessa parte central. Tá? Então, fazendo isso, né, aqui vai ficar b menos epsilon 1, né, que eu estou somando b a menos epsilon 1. Isso aqui vai ficar menor do que o f de x e menor do que b mais epsilon 1. E agora, fazendo a mesma coisa com essas desigualdades, a gente vai chegar que aqui vai ficar c menos epsilon 2 menor do que o g de x, e o g de x vai ser menor do que o c mais epsilon 2. Bom, agora, né, com essas duas desigualdades, eu vou fazer a marcação onde a gente tem que olhar. Então, a gente tem que observar isso aqui e observar isso aqui. Por que a gente tem que observar essas duas coisas? Porque aqui tem um elo de ligação para o F com G. O F é menor do que essa soma e o G é maior do que essa diferença. Então, aqui eu tenho o epsilon 1, aqui eu tenho o epsilon 2. Como ambos eles são escolhidos aleatoriamente de maneira inicial, né? Porque aqui diz para todo epsilon existe um delta.
É a informação que é dita, né? O delta a gente já garante para os dois, para as duas convergências. Então, a gente vai ter que ver aqui se a gente consegue um epsilon de tal maneira que isso seja menor do que isso, né? Sei lá, tenha essa ligação, né? No fim das contas, que o f de x seja menor que o g de x por transitividade. Não sei se vocês estão entendendo o passo final, né? Aí a pergunta é, agora a pergunta que eu faço é, quem tem que ser esse epsilon 1 e esse epsilon 2 para que esse f de x seja menor do que o g de x? Se a gente consegue dizer um deles, né, se a gente consegue definir um para cada, e essa desigualdade se mantém, então acabou-se. Né? Essa é a ideia. Mas aí é a pergunta, né? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que eu garanto que, né, ou essas duas coisas são iguais, ou essas duas coisas, essa é menor do que essa? Porque a gente sabe que B é menor do que C, né? B é menor do que C, porém, o B está sendo somado e o C está sendo subtraído. Então, é aí que fica o questionamento, né? O que eu faço aqui para, né, obter isso daí? Tem uma resposta aqui, deixa eu só ver. Michele está sugerindo a gente tomar o epsilon máximo. É isso? Tá, vamos ver se funciona. O delta já garantiu. O delta já garantiu, inclusive, o intervalo aqui de convergência. Não, agora a gente está a discussão em cima do epsilon. Na verdade, esse epsilon ele é escolhido, né, a priori. E a sua escolha é, vai definir o meu delta. Beleza, defini um delta aqui. Mas aí, como os epsilons, né, a escolha é arbitrária, então aqui eu tenho que ver, né, encontrar pelo menos uma condição aqui para que o F seja menor do que o G. Se eu conseguir, acabou. Se não, né, esse teorema é falso. Deu para entender a ideia ou está confuso? Aqui eu já disse, ó, ele disse que existe um intervalo, né? O candidato é esse. Bom, então vamos fazer aqui a sugestão da Michelle, né? Vou pegar aqui o epsilon sendo o máximo entre os dois epsilons. Então, isso aqui vai implicar. Eu vou usar só a parte que nos interessa, tá? Então, o f de x sendo maior do que alguém, eu vou descartar isso, tá? Isso não é mais importante para a gente. Então, o f de x é menor do que b mais epsilon 1 e o c menos epsilon, desculpa, aqui já estou considerando, tomando aqui o máximo, né? Se ao invés de epsilon eu usar o maior deles, né? Se ele for maior, tranquilo, essa desigualdade vale. Se epsilon for menor e eu usar o epsilon 2, isso aqui continua sendo desigual, né? Essa desigualdade se mantém. Desse lado aqui, se eu subtraio, se epsilon 2 for maior e eu usar o menor, né? Então isso continua sendo desigual.
Então, aqui é uma sugestão. Eu só apliquei a sugestão e estou avaliando se de fato, se não aparece nenhum furo ou se de fato resolve. Esse porquê aí a gente ainda está investigando. Tá, então, voltando aqui para a investigação. Desse lado parece estar tudo ok, né? Pegar o máximo. Agora vamos ver desse lado, né? Bom, se o epsilon 2 for o maior dos epsilons, então essa subtração ela acaba sendo menor, né? Tipo assim, eu tenho um número 10. Então, se eu subtraio por um número próximo de 10, por exemplo, 9, então essa subtração é pequena. Agora, se eu subtraio por um número menor, aí essa diferença acaba sendo grande. Porque aí por que eu estou fazendo expondo aqui esses dois, né, subcasos? Porque, tá, eu estou pegando o máximo, né? Então a diferença de fato vai ser menor. Ok, então parece que dos dois lados está tudo ok. Não sei se está todo mundo enxergando o que eu estou falando, né? Então, se eu estou pegando aqui o maior dos epsilons, então esse C aqui, eu não sei se ele é positivo ou negativo, mas a diferença se torna menor, né? No caso aqui, o elemento fica mais à esquerda, né, do que essa simples diferença, por exemplo. Na verdade, o que eu estou falando é isso aqui. Ó. Se eu pego isso e isso, né, esse é o maior dos epsilons, então essa diferença fica menor do que essa. É isso que eu estou falando. Tá? Então, não tem problema eu pegar aqui o máximo. Da mesma forma aqui, né? Se eu pego o máximo aqui para somar aqui, isso aqui é maior do que o f de x. Né? Então tá, então todo mundo entendeu esse passo aqui, que essas duas desigualdades são possíveis? Tranquilo, né? Tá, mas agora a discussão é aqui, ó. É a ligação desses dois. Qual informação eu posso dizer desse epsilon que garante, né, que esse f de x é menor do que o g? Né? Por exemplo, aqui eu tenho duas hipóteses, né, para o epsilon. Eu tenho que avaliar como é que tem que ser esse epsilon para, por exemplo, o b mais epsilon ser igual, né, ser maior ou igual. Eu tenho que ver se isso é possível, né? Se eu consigo um epsilon que garante isso. Se eu consigo, acabou-se. Né? Se não, aí é falso, né? Aquilo lá. Tá, então aqui basta eu considerar a igualdade, né? Que é o caso mais simples, que a gente sabe que a equivalência disso aqui é que b mais epsilon é igual a c menos epsilon, ou b mais epsilon é menor do que c menos epsilon. Né? Então eu posso pegar qualquer um, né? Basta um deles, que aí eu consigo, né? Se isso aqui for igual a isso, aí o f de x, né, vai ser menor do que o g de x. Quando é que essas duas coisas são iguais? Ou seja, quando é que isso aqui acontece? Bom, não sei se vocês enxergam, mas basta. Eu não sei bem se é quando B igual a C, não. Tá? Porque aí eu poderia subtrair, né,
o B, por exemplo, aí como eles são idênticos, cancelaria o B e o C, né, dos dois lados. Aí ficaria que epsilon é igual a menos epsilon. Tá, mas o Jeff colocou quando B e C são iguais a zero. A premissa do teorema não fala, né, dos valores sendo iguais a zero, né? Se for, aí isso seria um caso degenerado, né? Eu acho que não é a intenção deles, né? Isso estaria aqui, inclusive, essa informação. E outra que aqui é estritamente, né? Ou seja, pelo menos um deles não pode ser zero. Quer dizer, tem que ser diferentes. Então, eu acredito que os dois sendo iguais a zero, eu acho que não é uma possibilidade aqui dentro desse contexto, eu acho. Quer dizer, eu não enxergo, né, que seja. Bom, para a gente encontrar essa igualdade, é resolver essa equação, tá? Onde o epsilon, como a gente pode escolher ele arbitrariamente, né, a ideia é isolar o epsilon aqui. Então, eu vou fazer, vou passar o C para esse lado, por exemplo, e passar o epsilon para esse lado, né? Então, a gente vai chegar aqui, B menos C é igual a menos 2 epsilon, né? Que esse epsilon aqui é positivo, desse lado ele fica negativo e acaba somando com esse. E com isso eu vou, né, passar dividindo esse carinha aqui. Então vai ficar B menos C sobre menos 2, isso é epsilon. Vai fazendo jogo de sinais aqui. Posso dizer que meu epsilon é C menos B sobre 2. Né? E C é maior do que B. Né? O que está dito aqui. Ó. C é maior do que B. Consequentemente, essa diferença aqui é positiva e dividido por 2 também é positivo. Ou seja, se eu considero esse epsilon, meu f de x vai ser menor do que o g de x. Tá? E isso aqui é um epsilon bem grosseiro, é um epsilon grande. Quer dizer, se eu pego o menor, então essa desigualdade ela vai ocorrer. Tá? Ou seja, essa aqui é a pior das hipóteses, né? É um cara grande, né? É um epsilon grande. Se for menor do que isso, então aí que é garantida a desigualdade, né? Ou seja, de fato, né? Então, isso de fato, o intervalo que me garante, né? Esse intervalo aqui eu consigo garantir que o f de x é menor do que o g. Tá? É só escrever aqui. Né? Portanto, o f de x é menor do que o g de x. Né? Quando x está dentro do intervalo. O que foi que eu fiz? Eu peguei um epsilon que garantisse a igualdade. E B e C são dados, né? B é o limite do F, C é o limite do G. Se eu pego... não, esse B menor do que C é um dado. Ele é um dado aqui do teorema, né? É a premissa do teorema, ele é dado. Sendo que a gente não tinha usado essa informação ainda. Eu usei esse dado aqui no final. Porque o meu epsilon obrigatoriamente tem que ser o quê? Positivo. Essa diferença é positiva? A resposta, sim, porque é dado no teorema que C é maior do que B. Então, isso aqui é positivo. Ou seja, isso aqui é uma possibilidade, eu posso escolher esse epsilon. E se eu escolho esse epsilon, o B mais epsilon vai ser igual ao C menos epsilon. E se o B mais epsilon é igual a C menos epsilon, esse cara aqui vai ser igual a esse, consequentemente o f de x é menor do que o g, né? Então, deixa eu destrinchar mais isso que eu estou falando. Né? Se meu epsilon for isso, então significa que o f de x vai ser menor do que o b mais epsilon, e isso vai ser igual do que o c menos epsilon.
Porque esse epsilon garante que essas duas coisas são idênticas. E isso vai ser menor do que o g de x. Aí o que eu estou falando? Esse cara aqui, ele é um cara grande. Ele não é um epsilon pequeno. Porque C é um número qualquer, B é um número qualquer, e isso aqui é uma distância entre esses números. O epsilon não, normalmente é um número bem pequeno. Aqui que eu estou dizendo, se eu pego esse número grande, eu garanto que o f de x é menor do que o g de x, né? A ponte está em função dessa igualdade. Ora, se eu pego um epsilon menor do que isso, significa que quando eu fizer b mais epsilon, isso vai ser menor do que c menos epsilon, já que esse epsilon grande garante a igualdade. Um epsilon menor vai garantir a desigualdade, né? Vai garantir isso aqui. Ou seja, se eu pego um epsilon menor do que esse aqui, positivo, isso aqui vai ser desigual. Tá? Era isso que eu estava falando. Não sei se deu para clarear essa parte final. Michele, que disse que não entendeu. No caso aqui engloba os dois, porque eu usei como referência a igualdade. Se for igual, essas duas coisas são iguais. Já é garantido, então, o f de x é menor do que o g. Se esse epsilon for menor, então essa soma aqui vai ser menor do que essa diferença. O que eu quero dizer é que esse é o maior valor possível para o epsilon. Né? E esse maior valor possível, eu garanto a igualdade. Ou seja, qualquer valor menor aqui vai ser garantido a desigualdade. Então, sempre eu vou ter f de x menor do que g de x. Né? Já que o epsilon que a gente pega é sempre pequeno. Ou seja, sempre é menor do que esse valor aqui. Professor, como é que o senhor sabe que C menos epsilon vai ser maior que B mais epsilon? Tipo, não poderia ser menor, não? Tipo, acontecer. Eu não entendi qual é a justificativa que ele sempre vai ser maior. Você está vendo? É de que parte você está vendo isso? Aqui? Não, C menos epsilon vai ser maior do que B menos mais epsilon. Aqui. Sim, essa aqui. É, Na verdade, a gente sabe que epsilon é pequeno. E a gente sabe que B é menor do que C. Né? Então, aqui eu avaliei os casos extremos para que isso ocorra. Que é a igualdade ou que ele seja menor. Se isso aqui for o contrário, então fura essa parte central, essa desigualdade aqui, ela fura. Né? Então, na verdade, a gente está aqui avaliando o epsilon. Né? Aí eu avaliei para a igualdade. Esse foi o passo que eu fiz. E para a igualdade, o que a gente percebeu? Que aqui deu um número, normalmente, bem maior do que o que a gente pega para os epsilons. Sendo que a gente sabe que epsilon é pequeno. Então, se um epsilon relativamente grande garante a igualdade, se eu pegar um menor, vai garantir essa desigualdade. Ou seja, essas contas que eu fiz aqui, né, não tem como garantir o caso contrário, né? Não tem como ter um epsilon que somando a b seja maior do que c menos epsilon. Uma possibilidade para enxergar isso seria a seguinte. Vamos supor que a gente consiga um epsilon para isso aqui, ó, maior do que c menos epsilon. Então, isso aqui ficaria 2 epsilon, fazendo a conta c menos b, né? Que no caso, para que essa desigualdade ocorra, que
no caso você falou, né, o epsilon tem que ser maior do que isso. Tá, mas aqui são números grandes, né? A gente normalmente pega um epsilon pequeno. Então, não dá para eu pegar assim, né? Isso aqui eu não posso considerar, né? Não tem como a gente pegar um epsilon maior do que isso. A gente normalmente pega epsilons pequenos, né? Então, se isso não pode acontecer, o caso contrário, né? Vai garantir essa desigualdade ou essa igualdade, consequentemente, o f de x vai ser menor do que o g de x. Lembre-se que aqui é a aproximação, né? Então, esse epsilon normalmente é um cara pequeno. E esse aqui não é um cara pequeno. Não sei se deu para entender isso, né? Então, para o contexto que a gente trabalha, né, isso aqui é quase que um absurdo. Né? Você pegar esse número é positivo, né? Então normalmente o epsilon que a gente pega é menor do que qualquer diferença dessa. Não sei se deu para entender, né? Não sei se melhorou com essa olhando do outro lado da moeda. Deu. Professor, eu só tive uma dúvida que eu perguntei lá no começo. Tipo, eu entendi por que a gente pega o epsilon maior, tipo, olhando para a inequação. Tipo, show, eu entendi por que a gente deve pegar o maior para e tal. Mas, tipo, por que eu posso pegar o maior quando eu vou olhar para minha função? Porque, tipo assim, no delta a gente pegou o menor porque eu garanto que vai ter os dois, certo? E aí, por que nesse eu posso pegar o maior assim, tipo, sem olhar se vai dar certo os dois, sei lá. A resposta disso é porque essa distância dos epsilons é o que vai me definir intervalos para onde as imagens vão parar. Né? Então, no máximo, é garantido que as imagens né, todas vão estar no intervalo imposto por esse epsilon maior. Que é tipo assim, fazendo aqui né, só um rascunho bem rápido. Eu tenho aqui o intervalo de domínio, aí a gente pega sempre o menor, e aqui a gente, sei lá, a gente pega o máximo, porque aqui no mínimo, né, eu vou garantir que esse intervalo esteja nos dois. Ou seja, aqui já é garantido que eu vou ter aproximações aqui. Né? Então, o máximo, né, se meu intervalo define aqui desculpe, se eu defino o maior intervalo, né, pegando o maior epsilon, então é garantido que todas as imagens vão bater lá, vão bater aqui, né, nesse intervalo. Então a ideia é essa, né? Eu quero aproximações, né? Então eu não preciso encurralar o epsilon. Eu tenho que encurralar o delta, né? Aqui que eu tenho que garantir, né? Que se o intervalo for pequeno aqui, vai ser garantido que o intervalo vai ser pequeno aqui. Eu dizer o máximo, então todo mundo vai estar aqui. No máximo, sei lá. Né? É uma garantia. Então não tem problema. A questão toda, a preocupação toda é aqui. Né? Aqui é onde a gente tem que se preocupar. Porque é aqui de onde parte, né? É daqui que onde as imagens serão geradas, né? Então eu tenho que pegar o menor intervalo que eu conseguir. Né? Aqui a gente fica livre, né? Porque aqui já partiu. Então, é mais ou menos por aí a ideia. Outro caminho que resolveria isso é pegar os deltas, os epsilons iguais. Se eu fizesse a consideração que epsilon 1 é igual a epsilon 2, que é igual a epsilon, a resolução também sairia praticamente quase que do mesmo jeito, tá? Exceto alguns passos aqui que a gente tomou, mas a igualdade também não mudaria quase nada nessa demonstração. No caso, essa consideração que no caso eu fiz um teste, né?
A Michelle fez essa consideração e a gente foi embora com ela, deu certo. Mas se não, aí a gente teria que procurar outra consideração. Muito bem. Tem alguma dúvida em relação a essa demonstração aqui que a gente acabou de fazer? Não, né? Tá tudo ok, ok. Tá, então agora a gente vai fazer a discussão, né? A gente vai migrar para outro tipo de função. E esse teorema 1, que eu coloquei, né, dessa maneira, os dois teoremas principais trigonométricos são esses dois, tá? O limite do seno de x, quando x se aproxima de A, é o seno de A. Por mais que pareça óbvio isso aqui, né? Eu nunca encontrei uma demonstração fácil de se exibir. Então, aqui eu vou suspender isso, tá? Isso aqui, na verdade, está com cara de continuidade, né? Porque a definição de continuidade é isso, ó. É quando o limite do f de x é igual ao f de a. Ou seja, a partir desse momento, né, na função contínua, o a ele começa a fazer parte do domínio. Quando a gente estuda simplesmente o limite, a gente simplesmente exclui ele. A partir de agora, não. Então, aquela definição que tem lá é exatamente essa cara aqui, né? É como se ele quisesse dizer indiretamente que o seno de x é uma função contínua, né? Aqui. Mas todas as demonstrações que eu vi, né, sobre esse teorema, nenhuma delas foi uma definição, foi uma demonstração trivial, né? Inclusive usou ferramentas não tão usuais da trigonometria. Então, assim, eu deixo em off esse aqui, a gente assume a veracidade desse fato, porque, sei lá, né, é um pouco difícil de contestar, né? X está próximo de A, o seno de X. Se ele não se aproximar do seno de A, ele vai se aproximar do seno de quem, né? Então, sei lá, é um pouco difícil enxergar que não é isso, né? Que isso não é verdade. Tá, então, partindo aqui para o segundo, né? O segundo ele já tem um caminho de demonstração mais palpável, né? Lembrando que tem demonstração aqui que nem todas a gente faz, né? Tem uma aqui que eu não faço, que ela é enorme, assim, a ideia dela é enorme e não cabe a ideia do curso, é esse limite exponencial fundamental, né? Se você for procurar em livros, alguns dividem esse teorema em vários outros, ou quando não divide, sei lá, dá 3, 4 páginas de demonstração. Ele é criado aqui um monte de funções, né, para mostrar isso. Na verdade, eu vou fazer uma espécie de... eu vou implementar isso aqui e vou mostrar para vocês o que acontece em alguns passos, né, para ver a aproximação desse número, que é mais ou menos 2,7. Mas a demonstração mesmo desse teorema eu também não vou fazer. Tá? Muito bem. Tem livros que simplesmente diz que não cabe, né, ao nível, né, de exibição das informações do livro. Pois bem, então vamos aqui à ideia do segundo teorema, que o segundo teorema diz que o limite do seno de x sobre x, quando x se aproxima do zero, ele diz que isso aqui dá 1. Ok. Então, vamos aqui fazer a demonstração desse teorema. Bom, para fazer a demonstração desse teorema, eu vou usar só o primeiro quadrante, mas essa informação é estendível para os outros, tá? Então, vou fazer aqui só o desenho do primeiro quadrante. E a ideia aqui é a seguinte. Bom, nós sabemos que
quando eu abro um ângulo qualquer x, algumas coisas a gente pode falar sobre ele. Então, suponha que eu abri aqui um ângulo x, e aqui tem algumas informações sobre ele, que é o que a gente vai discutir. Essa alturazinha aqui é o seno. É o seno de x. Tem esse pedacinho aqui, que é o arco x. E tem esse pedacinho aqui, que é a tangente de x. Bom, então, pegando qualquer ângulo aqui no primeiro quadrante, né, qualquer arco aqui no primeiro quadrante, o que a gente pode inferir em relação às desigualdades? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas com esse desenho aqui, dá para enxergar que o seno de x, que é essa altura, é menor que o arco, que é o ângulo x, e que é menor que a tangente. Todo mundo enxerga isso? Muito bem. Ainda bem que você falou isso, porque isso é uma das coisas que passa um pouco despercebido no ensino médio. Que a ideia é assim, ó. O que nós sabemos de um comprimento de circunferência? Né? Então, nós sabemos que o comprimento de circunferência, vamos considerar que 360 graus, por exemplo, a gente sabe que é 2πr. Né? Esse é o comprimento de circunferência que a gente sempre estuda desde o ensino fundamental. Então, isso aqui é para um raio, né? Mas o que a gente sabe no ciclo trigonométrico, né? Eu vou colocar aqui como um dado, né? Então, o comprimento de uma circunferência, considerando uma volta completa de raio R, é essa. Isso aqui é uma fórmula extremamente conhecida. Né? Agora, se eu faço isso aqui, né, 360, né, se eu for calcular o comprimento, para raio 1, por exemplo, então a gente sabe que isso aqui vai ser simplesmente o 2π. Ou seja, agora o meu ângulo eu estou associando a seu comprimento. Então o radiano, nada mais é do que isso. Ao invés de falar do ângulo e falar do comprimento, eu consigo uma abjeção para cada ângulo, eu tenho um comprimento diferente no ciclo trigonométrico. Então, na verdade, esse x aqui, que é o ângulo, ele é o arco. Porque a gente está considerando o arco como sendo um ângulo. Por exemplo, esse aqui é o ângulo zero, esse ângulo aqui é o de 90 graus, né, daqui para cá. Sendo que a gente diz que é o de π sobre 2, mas na verdade o de π sobre 2 é o arco. Então, na verdade, a gente está representando o ângulo por um arco. Que é aquela história, né? Aqui, se eu quiser o comprimento de 180 para o raio 1, isso aqui vai ser π. Mas isso aqui não é ângulo, é arco. Ou seja, é o comprimento, né? Se eu, sei lá, pego uma circunferência de raio 1, né? E se eu considerar o arame em 180 graus, né? Se eu quebrar e esticar ele, esse aqui é seu comprimento, né? E é como a gente chama no ciclo, né? A gente não chama mais por ângulos em graus, a gente está sempre chamando arcos. Então, na verdade, esse x aqui é um arco. É esse pedacinho que começa aqui e termina aqui. Que a gente, por essa objeção aqui, a gente... ele, além de arco, ele representa os ângulos também.
Então, esse seno de x, né, que é só esse pedacinho aqui, se eu pego esse arco aqui e estico ele, ele vai ter o comprimento maior do que esse pedacinho aqui. Então, a medida dele é maior do que a do seno. E a medida dele é menor do que a da tangente. Tá? Não sei se deu para entender o que eu falei aqui. Né? Acabei falando muita coisa, né? E relacionando com coisas que são dadas no ensino médio. Tá tudo bem até aqui? Não, professor, só dizia que, tipo assim, eu não estava enxergando assim, calculando por que aquela reta ali ia ser menor do que o arco, se tipo, eles pareciam estar indo, sei lá. Não dá para perceber que um é menor que o outro, sei lá. Sim, você quer uma... Você está questionando essa desigualdade essencialmente, né? Você não consegue ver que isso é maior do que isso. Ok. Então, tá. Eu vou continuar a ideia aqui, mas o que eu quero de você é o seguinte. Depois lá no grupo, você formula a pergunta. Que aí eu vou refletir melhor, né? Pode ser que aqui eu não entendi bem o que você quis perguntar. Mas eu quero saber qual é o seu questionamento, né? Pode ser que ele seja valioso, assim, para... Sei lá, pode ser que seja uma coisa, assim, que seja equivalente a isso, sei lá. Deixa eu ver aqui, Felipe comentou, deixa eu ver. A menor distância entre dois pontos é a reta, tá? É a reta na geometria euclidiana. A geometria não euclidiana é um arco, porque a geometria não euclidiana você está considerando objetos numa superfície, né? Todos os objetos, não é no espaço, é numa superfície. Então, por exemplo, se eu tenho uma esfera aqui, né, eu não posso sair de um ponto a outro cruzando em linha reta, eu tenho que passar pela superfície, então seria um arco, essa seria a ideia. Deixa eu ver. Qualquer coisa que não seja uma reta é uma distância maior entre esses pontos. Sim, eu acho que agora eu fui lendo aqui, eu fui me dando umas ideias aqui para comentar, inclusive, com o João, né? Na verdade, tá. É mais ou menos isso que eu imaginei mesmo. Então, a ideia é a seguinte, ó. Eu vou só ampliar esse pedacinho aqui, tá? Para a gente fazer esse questionamento. Então, eu vou suponho que esse é o seno. Deixa eu fazer menor. Aqui é o seno. Aqui eu tenho esse segmento aqui, né? Que é aqui a tangente. E aqui eu vou ter um suposto arco aqui. Tipo isso, né? Uma coisa assim. Peraí que Rivaldo falou algumas coisas aqui. Deixa eu só fazer a leitura. Dá para associar pelas áreas dos triângulos, não? O triângulo de altura seno de x é menor do que o triângulo
mais o x, que é menor que o triângulo de altura tangente de x. Essa ideia do Matheus é interessante para a terceira unidade. Inclusive, a gente vai fazer isso na terceira unidade. Porque na terceira unidade a gente vai tratar de áreas. E a gente vai ter que fazer exatamente isso que ele está falando aí, em um certo momento, lá na... Mas a ideia que eu estava pensando, que o Felipe comentou, pelo menos eu vejo assim, ó. Imagine o seguinte, tá aqui, né, eu só fiz ampliar essa partezinha aqui. Sim, só complementando a ideia do Rivaldo, né, do Matheus. Ele está falando da área, eu só fico em dúvida como tratar a altura, né? Porque você está pegando sempre dimensões distintas, né? Se fosse sempre a mesma dimensão, por exemplo, daqui até aqui, aí tudo bem, aí estava tranquilo, né? Porque a área eu estaria associando ao tamanho. Mas no caso que você está colocando, aí eu não consigo enxergar. Não quero dizer que a sua informação seja inválida, tá? Mas pelo menos eu acho mais difícil, né, do que esse que eu vou mostrar. Mas também, repito, né, você pode formular essa tua ideia, né, com o teu pensamento, né, que você para escrever aqui no chat e tal. Não dá para escrever muito, né? Pelo menos eu acredito. Então, também era uma coisa interessante, assim, você, né, se puder formular isso e jogar lá no grupo, né, para a gente fazer uma leitura depois, uma discussão, eu acho legal. Tá, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou só abrir esse segmento aqui, ó. Então, veja como é que eu vou fazer essa questão aqui, né? Pelo menos a ideia do Felipe me ajudou muito. Bom, eu tenho esse arco aqui é o arco X, né? Essa altura aqui é o seno de X. E olhe que aqui eu formei um triângulo retângulo, né? Esse triângulo aqui, ó. Bom, então perceba que esse X aqui, ele está mais próximo, né? O tamanho dele, né? O comprimento dele está mais próximo dessa hipotenusa do que do seno. Então eu vou chamar essa hipotenusa aqui de H. Então o que que eu sei? Que o seno de X é menor do que H. Por quê? Porque H é a hipotenusa aqui do meu triângulo e o seno é cateto, né? Todo cateto é menor do que a hipotenusa. Além disso, essa hipotenusa ela é menor do que x, ó, porque x é um arco, né? Ele, sei lá, essa distância aqui é menor do que essa aqui percorrida, né? Essa aqui percorre mais. Então, aqui eu consigo garantir que o seno de x é menor do que x. No caso, aí eu quero saber se eu consegui convencer o João Guilherme com esse argumento aqui. Agora, enxergar por que que esse é menor do que esse, né? Mas, enfim, eu acho que com essa linha de pensamento já ajudou muito, né? Então, agora eu vou deixar essa segunda parte aqui e eu também, tá? Vou ver aqui uma maneira de ver por que isso aqui acontece. Tá, então, considerando essa desigualdade aqui, se eu faço a inversão, né? Deixa eu só escrever aqui, seno de x é menor do que x, que é menor do que a tangente de x.
se eu inverto as desigualdades, por exemplo, se eu escrevo 1 sobre x, 1 sobre seno, desculpe, 1 sobre x e 1 sobre a tangente. Na verdade, essa tangente eu vou escrever de outro modo. Não sei se todo mundo sabe, mas tangente é seno sobre cosseno, né? Então, na inversão, isso aqui vai ficar cosseno sobre seno. Aí a pergunta é, quando eu faço inversão, o que acontece com as desigualdades? Elas se mantêm ou elas se invertem? Eu estou pegando, vamos desconsiderar os casos extremos, tá? Eu estou pegando só no primeiro quadrante mesmo. Assim, não querendo dizer que o zero não faça parte. Ok, então a ideia no caso a prova disso aqui é fazer o x tender a zero. Tá? Então não é interessante fazer o x ser o zero, e sim se aproximar. Então, né, pegando aqui dentro desse, pode pegar aqui próximo do zero, né, mas a intenção é que ele não seja. Então, dessa maneira, né, isso aqui é invertido. Né? Caso aqui, menino, aqui vai ser invertido. Ok. Aí, mais uma informação, né? Se eu pego o x aqui nesse quadrante, o cosseno dele é um número positivo. Então, essa altura aqui, né? É o cosseno de x. Não, minto. Essa distância aqui é o cosseno de x. E no primeiro quadrante é um valor positivo. Então, o que isso significa? Se eu multiplicar... Não, na verdade, eu não quero multiplicar pelo cosseno. Retiro o que eu disse. Eu vou multiplicar tudo isso pelo seno. E o seno aqui é positivo. Tá? Se vocês forem fazer essa demonstração em outros quadrantes, você tem que considerar isso. O produto pelo seno, né, tem que olhar o sinal dependendo do quadrante que vocês estejam fazendo. Então, aqui eu vou multiplicar pelo seno de x e multiplicar uma desigualdade por uma coisa positiva, você não altera a desigualdade. Então, isso aqui, já trocando a ordem, inclusive, vai ter o cancelamento desses dois últimos, né? Desse aqui vai cancelar o seno e esse também, se eu multiplicar pelo seno. Então, vai ficar só cosseno de x menor do que seno de x sobre x, e isso vai ser menor do que 1. Faltou só uma coisa, tá? Eu posso dizer que é menor ou igual. Acho que não tem problema se eu botar menor ou igual, tá? Eu acho melhor porque não dá problema, inclusive, no limite, né? Então, aqui menor ou igual, aqui menor ou igual, e esse é menor ou igual. Muito bem. O próximo passo é aplicar o limite. Então, aplicando o limite nessa desigualdade, eu vou aplicar aqui o limite no cosseno, vou aplicar aqui o limite na expressão que a gente quer, e vou aplicar aqui o limite em 1. Então, beleza, o que a gente pode inferir? Né? Bom, nós sabemos que o cosseno do zero vale 1. Ou seja, a substituição não tem problema, né? Na função cosseno nas proximidades do zero. Então, significa que esse limite aqui ele está se aproximando do 1. Porque quanto mais eu me aproximar do zero, né,
mas o cosseno se aproxima do 1. Então, esse vai ser o seu limite, né? Ele vai estar próximo do 1. Isso aqui vai ser menor ou igual do que esse limite, que até então a gente está investigando o que acontece com ele. E o limite da constante é a própria. Então, esse limite aqui, ele é maior ou igual do que 1, ele é menor ou igual do que 1. Qual é a conclusão que eu posso tomar aqui? Ele vai ter que ser 1. Muito bem. Então, esse limite ele vai ter que ser 1. Tá, ficou tranquilo os passos aqui dessa demonstração? Ou alguém se perdeu em algum passo? Ok. Mas, de toda forma, reveja, tá? Que aí, né, é interessante apontar, né, gente, né, ver se está tudo redondo ou se ainda tem ponta solta. Tá, então, esse foi a demonstração desse teorema. Aí, o exemplo 12 é referente a ele. Então, eu vou mostrar aqui como é que faz, né, como é que a gente aplica esse teorema aqui. Então, vamos ao primeiro limite aqui. Então, o primeiro limite do exemplo, né, já eu pego o número dele, né, o primeiro do exemplo é limite de seno de 2x sobre x, quando x vai para zero. E lá ele diz que é 2, né? Diz que é 2. Aí a gente tem que ver por que é 2 agora. É o exemplo 12. Bom, então a ideia é o seguinte. Uma observação que a gente faz aqui é que esse limite aqui teoricamente isso aqui não altera em nada. Então isso aqui vai ficar esse limite, né? Então deixa eu só escrever aqui. Vai ficar limite quando x se aproxima do zero de 2 vezes essa expressão. E do jeito que eu escrevi aqui, agora o meu ângulo é idêntico ao meu denominador. Ou seja, eu escrevi de acordo com a minha lei de formação, né? E outra, vocês podem até questionar, tá, mas aqui não está do mesmo jeito, né? Aqui é x, aqui é x, aqui é x. Tá, se x vai para zero, então 2x também vai. Então não é tão necessário essa escrita aqui igualar aqui essas duas partes. Então, né, vai ficar o limite, esse limite aqui vai para 1, então vai ficar 1 vezes 2, né? Então isso aqui vai dar 2. Todo mundo entendeu o exemplo? Né? Como foi a ideia da resolução? Tranquilo, né? Ok. Vamos ao próximo. Tá, esse limite aqui ele está dizendo que dá. Tá. A multiplicação eu fiz o seguinte: a ideia, né, desse limite é a gente deixar o denominador idêntico ao ângulo. Se o ângulo é 2x, aqui embaixo tem que ser 2x, e não era. Aqui não era. Foi para todo mundo essa queda? Não.
Normal? Tá. Ok. Então, só repetindo a ideia, né? Aqui o ângulo está diferente. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número. Aí, consequentemente, né, eu consegui que meu ângulo ficasse igual aqui ao meu denominador. E se meu x vai para zero, 2x também vai, né? Então é opcional essa questão do 2x aqui, né, no limitante do meu domínio. Então, esse 2 aqui eu acabei colocando aqui do lado de fora, né? E esse limite está obedecendo essas condições, então isso aqui está indo para 1. No caso, vezes 2, então isso está indo para 2. Tá? Essa é a ideia do primeiro limite. No caso, para quem teve alguma queda, deu para entender a ideia? Professor, esse 2 que você botou por fora é o de cima, é? Que você não É, esse multiplicou? aqui. Isso. Sim, beleza. Aí, como é aquele negócio 2x ali que... É porque quando o x vai para zero, qualquer coisa vezes x também vai para zero. Né? Então, de fato, qualquer coisa é finita. Né? Aqui eu não estou considerando nenhum limite sendo aplicado aqui, não. Então, aqui não entra aquela questão de alfa está indo para o infinito, alfa está indo para zero também. Aí já não tem problema. Então, o 2x ele está indo para zero, né? Já que o x está indo para zero. Aí eu estou dizendo, isso aqui é opcional. Eu escrevo ou não. Porque se o x vai para zero, qualquer coisa vezes x também vai. Então, né, que era para justamente deixar as três coisas idênticas, né? Esse x, esse aqui e esse aqui, né? Deixar os três idênticos, que aqui no teorema os três são idênticos. Então, deixar idêntico ou não, aí é opcional. Então, vai ficar duas vezes esse limite que vai para 1, então ele vai se aproximar do 2. Né? Isso aí todo mundo já entendeu. Eu estou dizendo que isso aqui é opcional. Né? Você pode deixar 2x ou simplesmente x, tá no mesmo. Tranquilo aí? Ok. Esse outro, né, aqui já não aparece o x aqui. Né? Tá, então vamos trabalhar aqui para ver como é que a gente faz. Né? Então, aqui a gente vai fazer o limite do seno de 3x sobre o seno de 5x, né, quando x vai para zero, e ele está dizendo que isso aqui dá 3 quintos. Tá, e como é que a gente resolve isso? Né? Bom, aqui, se não tem esse denominador, a gente vai fazer ele aparecer. E para fazer ele aparecer, a gente tem que fazer isso aqui. Ó. Eu vou inserir da seguinte maneira, né? A própria estruturação já está indicando o que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer seno de 3x. Aí eu vou multiplicar e dividir por 3x e fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai ficar seno de 5x. Aí eu vou multiplicar e dividir por 5x. Quer dizer, eu fiz aparecer aqui o que não tinha, né, para eu poder aplicar o teorema. Tá. Aí, olhando para esses dois, eu posso aplicar o teorema que vai para 1 e aqui também, né? Sendo que não dá para eu aplicar agora porque tem x aqui, ó, né? Então, significa que isso aqui eu posso escrever simplesmente como isso, né? É 3x sobre 5x, né? Que são esses dois aqui que sobraram, né? Eu peguei esse aqui do numerador e estou dividindo por esse do denominador e vou fazer o produto desses que sobraram. Né?
no caso, escrevendo mais uma vez, aqui é o seno de 3x sobre 3x, e aqui é o seno sobre 5x. Aí o que acontece com esses x aqui? Ó? Eles se cancelam. E quando eu aplico o limite, esse limite vai para 1, pelo teorema. Né? Pelo teorema o limite vai para 1, e o de baixo também. Esse limite também vai para 1. Então, foi que sobrou, né? Sobrou 3/5, que é o limite aqui da nossa função. Todo mundo entendeu a ideia desse? Eu só entendi, mas só que o teorema não diz quando é x, ou seno de x sobre x, e ali está seno de 3x sobre 3x. Então, aqui só faltou escrever o limite. Peraí. Faltou escrever o limite aqui, tá? Deixa eu ver aqui se dá para imprensar aqui. Se igual, limite, x indo para 0. Tá, então, em relação a essa questão que o João acabou de fazer, o teorema ele diz isso, né? Seno de x sobre x, né? X indo para 0. Mas aí, aqui a informação forte é que esses dois são idênticos. Né? Porque, por exemplo, se eu fizer x igual a, sei lá, k vezes y, por exemplo, ou, sei lá, y é porque é muito comum para imagens, né? Então, eu vou colocar k vezes a variável t. Então, significa que aqui vai ser o limite, k vezes t indo para 0, seno de k vezes t sobre k vezes t, né? E se esse limite vai para 1, esse também vai para 1. E se o k vezes t vai para 0, suponha que k é um número real, então significa que aqui é opcional eu escrever o k ou deixar só o t. Então, isso aqui seria, sei lá, uma espécie de corolário, né? Então, na verdade, é isso, né? O que eu, na verdade, tenho que ter é que o que aparece aqui no meu ângulo do seno tem que ser igual ao denominador. Não necessariamente precisa ser só a variável x, né? Eu posso estender esse x para, né, quaisquer coisa desse tipo, né? Inclusive, eu podia, sei lá, se eu dissesse assim, x igual a t ao quadrado, também, né? Isso aqui ia ser igual ao limite de t ao quadrado indo para 0, sendo de t ao quadrado sobre t ao quadrado. Quer dizer, isso aqui também vai para 1. Né? Porque ele se encaixa aqui na estrutura aqui do meu teorema. E se t ao quadrado vai para 0, aí é opcional. Ou eu escrevo só o t, ou eu escrevo t ao quadrado. Quer dizer, o que eu quero, na verdade, é deixar esses dois idênticos. O que aparece aqui no seno, eu quero que apareça no denominador. Né? O que aparece aqui no seno, eu tenho que fazer aparecer no denominador. Quando eu faço isso, pelo teorema, isso se torna 1. E, consequentemente, o meu limite vai ser o que sobrar, né? No caso, foi o que sobrou daqui, ó. Né? Houve cancelamento do x e isso aqui deu o meu limite. Não sei se deu para entender essa última coisa, essas últimas coisas que eu escrevi. Né? Então, não é propriamente dito só o x, né? Na verdade, eu posso estender essa informação, né, para ângulos desde que sejam idênticos. Né? Aqui. Tá, então, só para a gente encerrar, vocês querem que eu faça esse ou vocês querem pensar sobre esse?
E a gente começa a discussão da próxima aula com isso. O que vocês querem? Eu sei o que resolver ou sei o que devo fazer? Tá. Por hora tem 3 votos. Um me deixou como Minerva e 2 disseram para a próxima aula. Ok. Então, legal isso, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Então, esse daí, eu fiz os 2 casos mais simples e esses vocês vão ter que pensar. Próxima aula a gente começa com ele, tá? E eu vou primeiro ouvir as soluções de vocês. Se vocês se aparecerem soluções absurdas ou não, eu acho legal a divulgação do pensamento de vocês, tá? Porque, sei lá, alguém, né, vai que alguém, eu também pensei assim, mas eu desisti, aí, mas foi aqui que saiu. Sei lá, eu pensei assim e não saiu. Aí a gente vê por que não saiu. Eu acho legal isso, né? Abrir a discussão e ver, analisar as possibilidades. Tá bom assim? Pois tá. Então, grato a todos, né, que compareceram e participaram. Então, na próxima aula, né, temos esse compromisso de pensar sobre essa questão